Olá, eu sou Gabriela Rebelo, nutricionista, e esse é o nosso primeiro episódio do podcast Nutridicas do Tribuna Online. E para começar com chave de ouro, eu trouxe a minha paciente, também personal, Larissa Moura, que vai bater um papo com a gente e contar um pouquinho sobre a história dela junto ao processo de reeducação alimentar, emagrecimento, gestação, amamentação, fertilidade. Larissa, muito obrigada por ter aceito o meu convite, por compartilhar um pouco da sua história com a gente. Obrigada a você pelo convite, me sinto honrada em vir, porque mexer com a alimentação é o meu pontinho fraco. Exercício, na minha profissão, todo mundo já sabe que eu amo, né? Mas a alimentação, para mim, tem um quesinho de dificuldade, por isso que eu não vivo sem você mais. E Lari, conta pra gente, você como personal, né, especialista no público feminino, atende várias mulheres e acredito que a queixa de muitas delas deve ser também a respeito da alimentação. Como você vê essa relação da alimentação com a nutrição, tanto enquanto Larissa mulher, mãe e Larissa profissional da educação física? Gabi, assim, como eu te disse, assim como é a minha queixa, é a queixa da maior parte das minhas alunas, é a gente conseguir manter a alimentação. Na maioria das vezes, o treino, ele até vai, digamos que até 100% da planilha a gente cumpre, né? A alimentação é aquele famoso, chega no nutricionista, quanto você cumpriu? 80, 70. E de uma forma geral, para todos os benefícios, a alimentação ela é uma média de 70% do nosso resultado. Exercício 30. Então, assim, tem que ter essa atenção com a alimentação. Não é fácil, tá? Principalmente vou falar do meu público, mulher, mãe. Se a criança for pequena, então o negócio bagunça tudo, fica difícil mesmo, mas a gente precisa ter o start, entender o que o nosso corpo precisa, quando ele precisa, entendeu? E saber que tem que procurar alguém para ajudar a gente, porque sozinha não dá. Hoje a gente tem dietas prontas na internet, né, em várias plataformas, e aquilo não é específico, né? E aí, quando você procura um profissional nutricionista, ela vai entender quais são as suas queixas, quais são os alimentos que você gosta, quais são os horários que você mais sente fome, qual horário que você treina, e ela vai conseguir montar aquilo, aquele quebra-cabeça, para que seja algo fácil de você adaptar. Exatamente. Assim como a dieta, tem treino, hoje tem tudo pronto, né? Se você quiser, você baixa um aplicativo, tem tudo muito fácil, tudo muito pronto. Só que se fosse tão fácil assim, ninguém teria os problemas, né? Ligado à alimentação, ligado à atividade física. E assim como a gente tem na educação física o princípio da individualidade biológica, acredito que deve ter algo muito semelhante na nutrição. Porque é o que você falou, igual no meu caso, eu treino na parte da manhã, entre uma aula e outra, saio de casa muito cedo. Então, todas essas informações você precisa ter quando você vai montar meu plano. Quando eu estava grávida, era uma vida. Quando eu ganhei o meu neném, o meu príncipe Henri, era outra história que eu também tinha que te falar. Gabi, amamento tal horário, ele mama de meia hora, de 2 em 2 horas, eu faço assim, tal, tudo isso para você conseguir ali falar, Larissa, então nesse momento a gente vai fazer aquilo, nesse momento. Confesso que eu, na gestação, apesar de ter o seu acompanhamento, tomei muito puxão de orelha, tá? Porque tem aquela questão do grávida come por 2, e minha família me mimou muito e fez eu comer por 3, engordei bastante, engordei acima do que a gente planejou, que foi 24 quilos, e você tinha me dado como meta 14, né? Isso. E quando ganhei o Henri, tem toda aquela preocupação. Não pode restringir por causa da amamentação. Mas eu acredito ali que quando eu estava com 6 meses dele, eu acho que eu já estava 7 meses, eu já estava no peso que eu estava antes de engravidar. A gente tem aquela fase de turbilhão que a gente não liga para o que você fala, para o que o Nutri fala, a gente come tudo mesmo, porque é tudo muito novo, e aí um vem e mima, o marido fala que pode, a mãe fala que pode, aí a avó vem com canjiquinha para dar mais leite, essas coisas todas, mas a gente precisa saber, opa, tá bom, agora vamos voltar à realidade,
vamos procurar quem tem que ajudar a gente, que é o nutricionista, o personal trainer, né, o médico que faz o acompanhamento da mulher, o obstetra, o ginecologista, e vamos voltar a tomar as rédeas da nossa vida, do nosso hábito. Isso é muito importante. Então, assim, eu voltei a treinar com 43 dias, voltei para a musculação, com 20 dias pós-parto eu já caminhava, exatamente porque eu sei que a alimentação não estava boa. Então, alguma coisa na balança, ela precisa entrar em equilíbrio. E aí eu fui indo, até sentir, o nosso corpo ele pede, né? E aí eu comecei, falei, gente, eu preciso que a Gabi faça alguma coisa comigo, porque eu tenho que voltar, eu tenho que voltar a me alimentar como eu me alimentava antes. E não é dieta restritiva, é dar aquele start pra gente voltar à nossa reeducação alimentar, né? Reeducar mesmo, não tem como voltar à reeducação, mas reeducar, para que a gente tenha noção do que a gente pode comer naquela fase, e aí junto com você ir traçando os objetivos. Maravilhoso. E aí, durante o seu processo de gestação, que você percebe que você deu umas escapulidas ali na dieta, acaba que a gente lida com muitos mitos da área da nutrição. Já ouvi mulheres recebendo orientação de tomar cerveja preta durante a gestação para aumentar a produção de leite, sendo que a gente sabe que o álcool, síndrome alcoólica fetal, é algo extremamente grave, né? Tomar chá de algodão, canjiquinha, enfim, né? Várias receitinhas aí que a gente recebe aí dos avós, né? Dos bisavós, sendo que o básico, que é uma alimentação de qualidade, ajustar o volume de água, a gente já consegue ter esses efeitos, né? Então, a gente consegue ter um bebê saudável, uma gestação saudável, a gente consegue amamentar tranquilamente e depois a gente consegue também ter gradativamente essa perca de peso, até porque o Nutri também quer que essa mulher recupere sua autoestima, né, sua autonomia. A gente sabe que é um momento de muita novidade, muda totalmente a rotina, tem um serzinho ali agora que ela precisa cuidar. Então, a alimentação, ela vem muito também com questão de conforto, né? Então, às vezes, ajustar dentro da proposta alimentar um alimento que você goste, que é da sua preferência. E eu mesma lembro em alguns dos nossos atendimentos que você falou, nossa, agora você colocou um pãozinho para mim. Um pãozinho francês. Um pedacinho de chocolate pós-almoço. Gente, isso é vida. Eu sou assim, apesar de eu ser personal, eu não sou aquela pessoa que leva tudo ao extremo. Eu busco qualidade de vida. Então, assim, pra mim, tá? Isso aí é de cada um. Tem gente que gosta de fazer dieta restrita e aquilo é o estilo de vida da pessoa, ponto. Pra Larissa, não é. Eu gosto de comer bem, comer de forma saudável, onde eu consiga manter a minha saúde, isso eu falo física, emocional, né? E todas as minhas taxas metabólicas, consiga treinar bem, consiga ter disposição para cuidar do meu filho, para trabalhar, enfim, eu preciso dessa alimentação. Eu não quero nada restrito. A gente faz sim os restritos, como nós já fizemos o detox, que é super válido para desinflamação do organismo, para dar talvez sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, né? Que às vezes a gente entra num ciclo vicioso de alimentação ruim e é difícil sair dali. Então, às vezes um detox, algo mais restritivo para te puxar daquilo ali é bom. Eu gosto, sempre falo isso pra você, Gabi, eu adoro, né? E só que é o que a gente sempre fala, tem data de início, tem data de término. Ali você vai estar restringindo. Depois a gente vai voltar com? Entra a reeducação alimentar ali. O treino também modifica nessa fase. Depois a gente modifica o treino de novo, né? Os dois andam casados, né? Os dois andam super Não casados. adianta a Nutri botar uma dieta restritiva por um período e na academia aquele treino de hipertrofia pesadão, porque as coisas não... Então, o treino e a alimentação, então, esse feedback entre os dois profissionais é importante para que caminhem numa mesma direção. Exatamente. Se você está com uma restrição alimentar, você está com uma restrição de ingesta calórica. Consequentemente, você não vai ter energia para o seu treino. Então, a gente tem que fazer o quê? Diminuir quantidade de aeróbico. Tem gente que intensifica, né? Não, vou intensificar porque já que eu tô aqui, eu vou perder mais. Só que aí vai tudo junto. Vai massa magra, vai tudo junto. O que a gente precisa nessas fases é isso aí, casar. Eu vou restringir, então eu vou manter um treino com uma intensidade menor, porém voltado mais para força, porque está restrito a outras coisas. Mudou o plano?
vamos mudar o treino. E isso tem que ir andando junto, caminhando junto. Mulher ainda tem a questão dos hormônios menstruais, do ciclo menstrual da mulher. Isso interfere também na força da mulher. E aí, Lari, conta pra gente como é que é organizar a rotina, sendo profissional, tendo que trabalhar, sendo mãe, sendo mulher, casa, marido, família, amigos, é muita coisa, né? A mulher, por si só, ela já se cobra muito. E ainda tem a alimentação e ainda tem o treino que ela também tem que inserir nesse turbilhão de coisas. Como é que foi organizar isso? Como é que é organizar isso? Então, eu sou a louca da organização, né? Eu gosto de tudo muito organizado, eu gosto de ter minha semana organizada para eu saber onde eu vou, o que que eu faço, o que que eu levo. Então, assim, para mim, uma dica assim preciosa para uma reeducação alimentar, ou seja, até mesmo quando você está na dieta restritiva, é organizar. O que que eu vou comer essa semana? Eu vou comer isso, isso e isso no almoço. Então, assim, igual eu, que saio muito cedo de casa, eu consigo almoçar todos os dias em casa, isso é ótimo, mas depois eu saio, trabalho de novo, chego tarde. Ter o que eu vou comer já pronto, isso me ajuda. Então, assim, eu vou tomar um suco verde de manhã, eu já pego, já faço da semana, boto nas sacolinhas tudo separadinho, boto no congelador. No nosso plano tem que de noite eu vou fazer um lanche, vamos supor um quibe que eu amo, então eu faço, já divido as porções, boto tudo na geladeira da semana. Mas você come a semana toda a mesma coisa? Sim, e não tem problema nenhum nisso, porque para mim o difícil é ficar variando, porque eu acho que a gente tem que ter mais criatividade, olhar mais as possibilidades de substituição e aí a probabilidade de errar, de fugir é muito maior. Então, eu já faço como a semana toda. No final de semana, eu vou ali, como alguma coisa diferente, faço a nossa refeição livre, mas durante a semana, praticamente, eu gosto de deixar tudo prontinho. Mesma coisa o treino. Você precisa identificar qual horário funciona para você, de manhã, de tarde ou de noite. Normalmente, nós mulheres, o da manhã é o que melhor funciona. Porque no decorrer do dia atrasou alguma coisa no trabalho, a gente não consegue treinar e deixar para resolver o trabalho depois. Nossa mãe teve algum problema, nossa irmã, não sei o quê. A gente se envolve, a gente quer ajudar, a gente quer resolver, o treino fica para depois. Eu tenho filho, tenho que buscar meu filho na escola, peguei um trânsito, atrasou, o filho olhou com aquela carinha gostosa pra gente, pediu pra gente ficar em casa, a gente vai ficar em casa. Então, assim, a gente tem que ver qual é o melhor horário que eu não vou furar meu treino. Qual é a melhor forma de eu me organizar para eu não furar o meu plano alimentar? Tudo isso a gente tem que ter em mente, né? Não dá para deixar correr solto. Organização e disciplina. Exatamente. 2 palavras importantes aí para o processo. 2 palavras-chave, porque às vezes a gente não tá com ânimo nenhum, né? Tem dia que a gente não quer, tem dia que a gente não quer treinar. E eu vejo isso nos seus posts do Instagram, né? Eu posto muito sobre isso, porque as pessoas, Gabi, elas acham que assim, a Larissa é personal, então ela é a louca da academia, ela gosta de treinar, e ela dança, e ela faz isso, eu faço... Não, gente, tem dia que eu não tô com vontade, tem dia que eu não quero olhar pra academia. E que tá tudo bem também. E outra coisa, a academia é o meu ambiente de trabalho. Tem hora que cansa, por mais que a gente ame o nosso trabalho, às vezes o ambiente cansa a gente. Então, às vezes eu gosto de ir para uma praia, fazer alguma coisa. Ninguém me vê na academia no final de semana. Eu corro mesmo, porque, como eu falo, é o meu trabalho. Então, às vezes, no final de semana, eu preciso fugir desse ambiente para descansar a minha mente. Porque quando eu entro nesse ambiente, por mais que eu treine o meu corpo, eu vou estar pensando na Gabi, minha aluna, na outra aluna, eu posso fazer isso. É automático, é o meu trabalho. Então, assim, tem dias que a gente não quer. Mas outra coisa, por ser o meu trabalho, também é uma grande motivação para mim. Isso também foi uma grande motivação pós-gestação, que a gente fez aquele plano, que eu consegui voltar. Meu neném tem 1 ano e 4 meses, e eu consegui atingir o que eu queria, estar com o corpo que eu queria, sendo a minha profissão uma das grandes motivações também. Uma estratégia legal que eu vi que você inseriu na sua rotina é a questão dos óleos essenciais. E eu queria que você falasse um pouco mais da sua experiência, porque eu, enquanto nutricionista, adoro.
já venho orientando os meus pacientes a fazerem uso, faço uso também. A gente até trouxe aqui, né, alguns exemplos de óleos essenciais. Esse aqui é o seu kit, né, que você usa no seu dia a dia. Isso é uma partezinha do uma kit. Partezinha. Tem mais espalhado em casa. E fala pra gente quais foram os óleos que você mais utilizou para poder te ajudar nesse processo de alimentação, de atividade física. Na gestação, a gente tem algumas restrições do uso de óleos. Então, assim, o que eu mais usei na gestação foi esses dois, o Balance e o Lavanda. Ambos têm o controle na ansiedade e esse Balance ele controla as emoções. Então, assim, gestante os hormônios, emoção, é assim, tudo, né? Então, eu usava para dormir, quando eu tava naquela euforia, meu Deus, eu vou parar de trabalhar, eu sou autônoma, o que eu faço? Eu vinha pro Balance porque eu sou ansiosa, consequentemente eu como. Então, eu tinha essas válvulas de escape. Eu faço uso há mais de 3 anos dos óleos. Então, eu passo no meu neném, eu uso no meu neném desde que ele nasceu mesmo. Gosto muito deles, que eles trabalham ansiedade. Esse daqui dá ânimo pro treino, junto com limão também. E quando você faz os seus shotzinhos, shots matinais, dá que pra tem gente que colocar fazer... limão, eu coloco ele, que aí já até me ajuda na praticidade. Eu não preciso pegar um limão, cortar o limão, espremer o limão. Eu boto uma gotinha desse daqui que funciona. Isso é bacana. Tem algumas marcas específicas que os óleos podem ser consumidos via oral. Isso, porque é diferente o óleo da essência. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Esse daqui é óleo essencial. Essência a gente não pode ingerir. É essência para dar cheirinho no ambiente, né? Os que têm o poder no corpo, no organismo, são os óleos essenciais puros. Essência é só cheiro. Legal. E aí é importante a gente procurar alguém que entenda, né? Um aromaterapeuta para poder ajudar a gente a identificar qual o melhor óleo a gente vai usar, como a gente vai usar, se é passando na pele, né? Como é que vai fazer a diluição no óleo base, se é no difusor, se é inalando, né? Com um travesseiro ou no protetor na hora que a gente for dormir, ou se é ingerindo via oral. Então tem esse profissional também para poder ajudar a gente a escolher. E o bacana dos óleos é que a gente vai variando também de acordo com o dia. Porque, principalmente mulher, a gente não consegue ser constante, né? Exatamente. Então, o que a gente oscila ali durante o dia. Então, hoje eu tô mais retida, hoje eu tô mais ansiosa, hoje eu preciso melhorar meu sono, hoje já preciso fortalecer a imunidade, tô de TPM. Então, a gente vai jogando os óleos de acordo com a necessidade. E tem a questão do cheiro também, né? O cheiro, a aromaterapia, às vezes ela tem um link com alguma coisa afetiva. E às vezes, por exemplo, eu amo lavanda, mas o cheiro da lavanda, você não sabe o que é, mas você não gosta do cheiro da lavanda, não te faz bem. Você pode usar o Balance, você pode usar o Serene, você pode usar qualquer outro. Então tem essa gama de diversidade para você estar brincando, estar usando. Então muita gente às vezes me pergunta, você usa, mas esse não é a mesma coisa que aquele? Mas é exatamente por isso que você falou. Tem dia que eu tô com um cheiro, tem dia que eu não tô. Entendeu? E tá tudo bem, e é isso aí. E sempre, né, Gabi, rapidinho pra gente fechar, cada macaco no seu galho. Isso. Cada um sabe da sua profissão. A gente pode ter uma visão de várias coisas. O personal, ele tem uma certa visão da nutrição, o nutricionista tem uma certa visão do personal. Eu tô falando aqui um pouco, mas eu tô falando da minha experiência, mas cada um sabe da sua área. Então, se a gente quer uma coisa certinha, redondinha, mudar um estilo de vida, vamos procurar cada profissional para trabalhar com a gente. E o bacana é que a gente trabalhando com o simples, né, que é a mudança do estilo de vida, a gente evita tanto uso de medicações, não tem né? forma. A gente, enfim, trabalhar a base, fortalecer a base, né, o nosso pilar, que isso depende da gente. A gente tem os profissionais que vão ensinar o caminho, mas é a gente que tem que seguir, querer mudar. E medicação lá na frente, com mais idade, quando de fato tiver tiver uma necessidade, né? Então tem coisas muito simples, acessíveis que a gente consegue colocar no nosso dia a dia aí pra gente jogar isso bem lá pra frente. Simples que funciona. O simples que funciona, isso aí. E outra coisa que eu vejo, que você tá sempre com a sua garrafinha de água. Água.
Eu não tenho o hábito, assim, de beber água se eu não tiver com a garrafa. Se eu tiver em casa e vou pegar o copo para beber água, já era. Então, no trabalho, dentro de casa, eu tento sempre ter uma garrafinha porque me faz lembrar e me faz beber água. Fora isso, eu esqueço. Porque tem pessoa que bebe água naturalmente, né? Eu tenho uma certa dificuldade. Então, para vencer essa dificuldade, eu tô sempre com a garrafinha. Tem até água aqui, ó. E isso que é legal, é você identificar suas dificuldades e traçar estratégias para a gente conseguir contornar aquilo. Por isso que esse processo de autoconhecimento ela é muito importante quando a gente fala de mudança de comportamento. A gente precisa identificar, eu preciso comer mais fruta, eu preciso mastigar devagar, mas o que me dificulta chegar até ali? E aí quando a gente identifica isso, a gente começa a traçar estratégias para a gente conseguir chegar lá. Então hoje você consegue beber mais água desde que você tenha a sua garrafinha do seu lado. Isso é bacana. Não tem dia que eu falo assim, a garrafinha ficou no carro, bebi pouca água. Porque é o link, é a chavinha que faz a gente lembrar. A gente tem que traçar essas coisas para se conhecer e saber. Cumpri, não cumpri, fiz, não fiz. O Nutri ajuda muito nessa organização de rotina, desenhar isso, mas o psicólogo ajuda muito também nessa questão do autoconhecimento, identificar as dificuldades, motivação. Então a gente tem aí nutrição, psicologia, a educação física, aromaterapia. Então, imagina a gente conseguir ter esse acompanhamento multiprofissional aí, a gente, sem sombra de dúvidas, vai ter um estilo de vida muito mais saudável e adequado. Exatamente. Né? Lembrando que saudável não é nada ao extremo. Saudável é aquilo que a balança equilibra, fica em equilíbrio. A constância. Exatamente. Isso é uma das coisas que eu falo muito com as minhas pacientes. A constância é muito mais importante do que a perfeição. Porque perfeição ninguém consegue 100% do tempo. E às vezes a gente coloca um objetivo também que é fora da nossa realidade. Às vezes eu vi aquela blogueira no Instagram, eu vi aquela atriz, mas aí eu esqueço que ela tem personal, que ela tem disponibilidade 3, 4 horas por dia, cuidar da estética, cuidar do corpo, acesso à cirurgia plástica, aplicações, coisas que às vezes a gente não tem. Então, até os nossos objetivos e metas, eles têm que ser traçados de acordo com a nossa realidade. Nunca se comparar a outra pessoa. Lembra sempre do princípio da individualidade biológica. Eu não sou igual a Gabi, Gabi não é igual a Larissa, né? E a gente pode ter espelhos. Nossa, poxa, que legal, a Gabi se alimenta super bem. Quero me alimentar feito a Gabi. E aí buscar inspirações. Mas nunca se comparar. A minha rotina não é igual a sua rotina não é igual a minha. Então não dá pra gente fazer a mesma coisa, não dá pra gente se colocar no mesmo patamar, entendeu? Então a gente tem que ter essa consciência bem limpa em relação a isso. E sempre procurar quem vai te ajudar. Pra gente fechar, Lari, quais os benefícios que uma alimentação saudável trouxe para você, para o seu estilo de vida, para o seu filho, para sua família? Traz tudo, né, Gabi? Melhora o nosso humor, melhora o nosso sono, dá disposição, seja para trabalhar, para treinar, para cuidar do Henri. Nossa, são inúmeros os benefícios. E você consegue... Ajuda o intestino. E você ainda consegue comer seu pãozinho, seu chocolate, como tomar seu açaí. Tudo isso. Consigo fazer tudo isso. Isso é o bacana. E, gente, a ideia, a proposta da conversa com a Larissa também é a gente desmistificar alguns assuntos específicos da área da nutrição. Porque às vezes a gente pensa em emagrecimento, em saúde, a gente pensa em restrição. E não é necessário, não é o caminho. A reeducação alimentar, a gente aprender a se alimentar é que vai ditar como é que vai ser esse futuro, como é que vai ser o alcançar esses resultados. A gente pode até por um período de tempo, né, mais curto, trabalhar com algumas estratégias, um detox, um cetogênico, né? Hoje a gente tem várias possibilidades de dieta, mas no final das contas é a mudança do comportamento e a gente aprender a comer. É a constância. A constância, até porque a gente vai ter aquele café da manhã de hotel, a gente vai ter aquela festa no trabalho, que todo mundo vai chegar com aquele salgadinho. A gente vai ter os encontros de família, aquele almoço na casa da sogra, da avó, as festas de final de ano, os feriados. Então, são muitos momentos que a gente tem durante o ano e que a gente não precisa se isolar. Mas a gente também não precisa chegar ali e comer como se fosse a última refeição da vida. Dá pra gente curtir o momento,
curtir os amigos, a família, as pessoas, o local, o ambiente. E saber quando voltar. E saber quando voltar depois que a gente saiu. Isso é o fundamental. E a reeducação alimentar, ela vem para poder ensinar a gente nesse processo. É importante para o nutricionista que o paciente aprenda a fazer melhores escolhas para que ele tenha autonomia. Isso é um princípio da nutrição, que o paciente seja autônomo na hora de fazer as suas escolhas. Então, que vocês aprendam, né, a comer melhor, a ajustar a quantidade, ajustar a qualidade, para que vocês também consigam aí alcançar todos esses benefícios que a Larissa conseguiu trazer para a rotina dela e da família dela. Esse foi o primeiro episódio do podcast NutriDicas para o Tribuna Online. Continue acompanhando nas plataformas Tribuna Online, YouTube e também nos tocadores de podcast para mais dicas e orientações a respeito de nutrição e um estilo de vida saudável. Aguardo vocês semana que vem.